Irmãos, boa noite, graça e paz, que Deus possa continuar abençoando vocês, a família, a igreja local. Agradeço a Deus por essa oportunidade, através do reverendo Jefferson, Conselho, Camila e Fábio. Bom, eu estou pastoreando já Brumadinho por mais de 6, indo para o 7º ano, e na próxima semana completamos 2 anos de tragédia, né? Na próxima segunda-feira, sem ser amanhã, 2 anos de tragédia, 2 anos de tristeza, e essas coisas vêm e voltam, em todos os instantes, por tudo que aconteceu com a cidade, com a igreja, com a população de forma geral. O que acontece hoje, Brumadinho cresceu, uma cidade que hoje tem muitos mais moradores, pessoas de fora, pessoas estranhas, uma cidade que tem muitos veículos, está acima da capacidade normal, mas é a nossa realidade. Contudo, Deus tem sustentado-nos como igreja, como moradores daquela localidade. Deus tem nos abençoado também como instituição presbiteriana. A última vez que aqui estive foi em junho, creio que de 2019, compartilhei com a igreja o Salmo 116, e hoje eu quero compartilhar o Salmo 121. Então vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 121. Confissões extraordinárias do salmista. Salmo 121. De uma forma temática, falar de confissões extraordinárias desse salmista, mas pensando na nossa vida, meus irmãos. Para nós entendermos também o que seriam confissões extraordinárias. Quais seriam as nossas declarações extraordinárias com respeito a Deus e a nossa fé nesse Deus? No Deus de Israel, no Deus da igreja, no Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, reverendo. Eu convido então a igreja que leia esse salmo. Eu vou acompanhar daqui. Todo o Salmo 121. Leia, por favor, meus irmãos. Socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Deus, nós te louvamos por essa oportunidade de compartilharmos a tua palavra e dela também falar conosco. Carecemos do Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha mover em nós declarações que expressam a nossa fé, a nossa confiança, mas acima de tudo, Senhor Deus, o mover do Espírito do Senhor em nossas vidas, de uma forma que possamos compreender a cada instante a grandeza, a bondade, a tua misericórdia, o teu cuidado. Continue a abençoar essa igreja, essa localidade, que é tão grande, Deus meu, essa região, e que carece muitíssimo da tua misericórdia. Essa região que ainda faz parte de Belo Horizonte, divisa com Ibirité, que o Senhor possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os cânticos de romagens são os títulos do Salmo 120 ao Salmo 134. São salmos que eram cantados quando o povo de Deus seguia a encaminhada para Jerusalém, especificamente para o templo. E eles faziam isso com o intuito de louvar a Deus e de manifestar a sua gratidão a Deus, especialmente nas festas determinadas por Deus. Mas nem todos os cânticos de romagem eram utilizados durante essas viagens, como o Salmo 122 de Davi. O templo ainda não estava construído nos seus dias, então ele não usou esse salmo com essa intenção, mas manifestou o seu desejo de estar sempre na presença de Deus,
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então os cânticos de romagem vêm expressar a vontade do povo de Deus do passado em demonstrar a dependência, a convicção, a esperança, a crença, a dependência e a sua busca por Deus, como também manifestar a sua adoração ao Deus que eles conheciam, ao Deus de Israel. Demonstravam também o seu quebrantamento, a contrição do povo diante do Senhor. E a vida da igreja do Novo Testamento não pode ser diferente, não é diferente. Nós estamos em romaria, nós estamos rumo a uma terra que Deus nos prometeu, a uma Sião celestial. Nós estamos em rumo ao céu, nós estamos em rumo a um descanso eterno. No Antigo Testamento havia a promessa da entrada na terra prometida, mas também de que eles entrariam um dia no descanso de Deus. E que chegaria aquele momento de descanso, em que as fadigas dessa vida acabariam, os sofrimentos deixariam de existir, o choro não mais existiria, os sofrimentos provocados por muitas coisas que os afetavam não teriam. Como nós, vem o desemprego, vem as enfermidades mais diversas, vem os problemas que nos afligem, que são corriqueiros, vem os desfazimentos dos lares, vem os desfazimentos dos relacionamentos intersociais, vem as crises na sociedade e também da igreja que nos afeta e nos faz sofrer. E tudo isso, de alguma forma, tem que nos fazer olhar lá para cima, como o salmista nos fala. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Os montes não é olhar para cima. E nós entenderemos o que significa montes aqui. Mas é olhar para cima de fato. Olhar para Deus. Não é olhar tão somente para o monte. Essa confissão extraordinária do salmista, ela tem que fazer parte também da nossa vida. Falar de uma confissão extraordinária é tudo aquilo que sai da normalidade, do comum. Não é fazer aquilo que é comum, mas fazer aquilo que vai além do comum. É fazer aquilo que é raro, extraordinário. É fazer aquilo que é assombroso, aquilo que chama a atenção, como ele está por fazer, como ele está reconhecendo, como ele tem a necessidade nesse momento de buscar a Deus por estar com medo. Sim, medo. Alguma coisa o perturbava e ele se volta para Deus. Ele faz então essa narrativa em comum durante a sua viagem. Porque as coisas, quando se tornam comuns, mesmo servindo, ou que seja servir a Deus, elas se tornam enfadonhas e chatas. Elas se tornam cansativas. Quando a vida cristã se torna também muito comum, há pessoas que abandonam as coisas de Deus, abandonam as suas convicções e passam a andar de outras formas, porque tornou-se comum, tornou-se sem graça, chato. Então, que essa confissão maravilhosa do Salmo 121 nos tome, nos oriente, nos guie, nos faça enxergar o quanto nós precisamos tomar o Salmo 121, não de forma mística, pensando que olhar para o templo vai resolver os nossos problemas, pensando que olhar para o local da construção do templo vai trazer-nos alívio. Olhando então para o Salmo 121, ele já abre dessa forma: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Alguma coisa o assusta. Esse salmo, ele é tido como um monólogo. Ele conversa com si só. Ele apresenta alguns problemas para a sua vida pensando na coletividade. E ele olha para os montes e vem uma pergunta dentro da sua alma: de onde vai vir o socorro?
Os montes aqui são figuras enigmáticas, não se sabe ao certo ao que ele se refere. Como é um cântico de romagem, como eles estariam passando com a sua comitiva, composta de velhos, crianças, mulheres, caravanas cheias de carroças pesadas, ele pudesse então olhar aquela cordilheira de montanhas ao lado e pensado, e se houver inimigos escondidos nessas montanhas? E se houver alguém à espreita querendo nos atacar? E se esses montes abrigarem pessoas mal intencionadas? Então ele poderia estar olhando para esses montes com assombro, com medo e pensando, alguém vai sair dali e vai nos prejudicar, vai nos saquear, vai nos roubar, vai nos matar, vai tomar as nossas mulheres. Nós que estamos indo em direção à casa de Deus, podemos ser tomados de assalto. Então os montes causavam medo. Essa é a primeira possibilidade. Os montes estariam causando medo no salmista, que o faz perguntar de onde vai me vir o socorro. A outra possibilidade, que também é plausível, é que ele já estivesse visualizando o monte onde estava construído o templo, e olhando para aquele monte e pensando, nós estamos seguros, lá está o monte da construção da casa do nosso Deus, do templo do nosso Deus, o templo nos abrigará, aquele monte nos protegerá, nós estaremos seguros quando chegarmos lá, o que também é um ledo engano. Por muitos anos e por muitas vezes, o templo se tornou algo místico na vida do povo de Deus no passado. Para alguns, tão somente estar no templo era o suficiente para se sentirem protegidos por Deus. Não mantinham nenhuma atividade vital com Deus, mas pensavam, estar no templo vai nos livrar de sofrimento, e a casa de Deus vai nos livrar de tormento, vamos lá, aquele monte vai nos proteger. Ainda que fosse um lugar bom de se estar, é possível que ele perceba que ali também não estava a resposta da sua segurança. Então ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele percebe que melhor e mais forte do que aqueles que poderiam estar nos montes, que melhor e mais forte do que o próprio templo, a casa de Deus que eles amavam, era o próprio Deus. E veja a forma como ele traz essa resposta à sua pergunta. Não é também tão somente o Senhor, mas o Senhor que fez o céu e a terra. Se Deus fez o céu e a terra, o que é o meu medo perante o Deus que fez o céu e a terra? Ele que fez todas as coisas do nada, é capaz de acabar com o meu assombro, com os meus temores, com as minhas dúvidas. O Criador de todas as coisas, que criou o monte, os montes, é superior aos montes e àqueles que estão nos montes escondidos, ou com as suas belas construções, ainda que seja para adoração a Ele, e que são tratadas de formas místicas. O meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e a terra, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele, que criou tudo, pode me socorrer. E nesse monólogo retórico, verso 3 e 4, ele fala desse Deus que é o Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Veja como é interessante, numa viagem tão cansativa, em terreno arenoso, pedregoso, um povo já cansado, levando dias, horas para chegar até o seu destino final. Ele diz que Deus não permitiria que os pés deles vacilassem.
Essas palavras não caem no lugar comum. Essas palavras não são apenas retóricas, mas são realidades na vida daqueles que prosseguem para Sião celestial, para aqueles que seguem para o descanso absoluto. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Terreno acidentado, pedregoso, a possibilidade de acidentes e o pior, alguém machucar e não só de atrasar toda a comitiva, mas não poder chegar ao local do culto a Deus, não poder chegar à presença de Deus, não poder entrar no descanso de Deus. Ele não vai permitir que esses teus pés vacilem. Isso demonstra o cuidado de Deus durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, durante a nossa romagem. A palavra de Deus fala que nós somos peregrinos, forasteiros, que a nossa morada não é nesse mundo, e que um dia tudo isso passará para nós. Nós que estamos certos de que todas essas coisas passarão, avançamos com essa certeza de que os nossos pés não vacilarão, não se tornarão trôpegos diante das dificuldades que vêm sobre nossas vidas. E você ainda pode ouvir a voz do salmista dizer: é certo que não dormita o guarda de Israel. Ele não dorme. Enquanto Deus está cuidando do seu povo, Deus não cochila. Deus não descuida. Deus está o tempo todo atento à necessidade desse povo. Deus não tira os olhos desse povo que está peregrinando por essa terra. Deus está sempre atento às suas necessidades. Deus vai de encontro a esse povo de uma forma amorosa. Deus demonstra amor e cuidado especial. É certo que Deus não dormita. O Criador dos céus e da terra não precisa descansar. Não tem sono leve, nem profundo. Não precisa tirar os olhos do seu povo, que caminha nesse mundo, avançando para a Jerusalém celestial. É certo, meus irmãos, é fato que Deus cuida do seu povo, é fato que Deus cuida da sua igreja, é fato que Deus caminha conosco de uma forma especial nessa jornada para a Jerusalém eterna. É fato. É fato que passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas Deus é sempre presente e constante. E ainda que nos venha esse assombro o coração e nos perguntemos de onde vai vir o socorro, também sabemos a resposta. O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Deus mantém o seu cuidado constante sobre as nossas vidas. E esse cuidado, ele é contínuo. O verso 5 e 6 vai reforçar a cada instante essa verdade do salmista também em nossas vidas. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Os versos 5 e 6 revelam o cuidado pessoal de Deus sobre o seu povo Israel no passado e sobre o seu povo Israel no presente. Esse cuidado de guardar, de proteger, de estar com, o Senhor é quem te guarda. E veja que se usa aqui expressões que eles conheciam muito bem. Desde a saída do Egito, como aqueles dias que moraram e passaram no deserto por 40 anos. O deserto é quente durante o dia e é frio à noite. Naqueles dias, havia uma coluna de nuvem durante o dia para refrescar e à noite uma coluna de fogo para aquecer. Aqui é dito pelo salmista que Deus o guardaria, que Deus é a tua sombra à tua direita. Isso nos lembra que Deus não muda, nos lembra o cuidado de Deus sobre o seu povo em todo o tempo. Deus é o Deus imutável, Deus é o Deus que renova sempre o seu favor,
tão presente na vida do seu povo. E a experiência do passado do povo de Deus nos dá a certeza no presente que podemos confiar nesse Deus que conhecemos pelas Sagradas Escrituras. Ele nos lembra sempre de que Ele é o Deus que nos ama. O Senhor é quem te guarda. A sombra de uma pessoa a acompanha, é algo muito próximo, é algo que está junto. Isso nos faz pensar que Deus está junto conosco em todo o tempo, em todo momento. Está bem juntinho de nós, está bem apegado a nós, como povo dele, como alguém de forma pessoal que precisa dele. O Senhor é a tua sombra à tua direita, Ele te guarda, o Senhor está perto. A proteção do Senhor é refrescante, é confortante. É o alívio que nós precisamos nas tribulações, é o alívio durante o cansaço, é o alívio quando o vale da sombra da morte chega, é o alívio diante das angústias da nossa vida moderna, é o alívio diante das tribulações, das tentações, é o alívio que nós temos precisado nos momentos atuais, mas não só nos momentos atuais, em todo o tempo da nossa jornada rumo ao descanso celestial. É o alívio. O Senhor nos dá dias de frescor. O Senhor é a nossa proteção em todos os momentos. O Senhor é quem nos guarda, meus queridos. Para nós que cremos, e mesmo se não crêssemos, o Senhor sempre será aquele que guarda a quem Ele ama. O Senhor sempre será a diferença para aqueles a quem Ele guarda e a quem Ele quer bem. Ele é o Deus protetor daqueles a quem Ele ama. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, não haverá perturbação durante essa jornada, pois o Senhor estará com eles para que eles completassem essa jornada até Sião. E assim será com a nossa jornada até a morada nos céus. Essa é a proteção do nosso Deus. Ela é segura em todo momento. E assim, podemos finalizar com o verso 7 e 8, quando ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Veja como é interessante que o salmista amplia a visão. Ele já não se limita apenas àquela jornada específica, mas ele fala agora de toda a sua existência. O Senhor guardará de todo mal, ou de toda malignidade, de todas as situações que viessem contrárias à vida dele. O Senhor guardará a tua alma, e alma aqui não é apenas uma referência a essa parte espiritual que cada homem tem, mas a vida completa. O Senhor guardará toda a sua trajetória, o Senhor guardará toda a sua existência, o Senhor guardará toda a sua vida em todo o tempo. Nessa jornada que nós empreendemos, nós somos guardados por Deus em toda a nossa existência. Desde então, particularmente, a nossa conversão, que passamos a andar com Cristo, somos guardados para não tropeçarmos em alguma pedra. Somos protegidos para que possamos ter sempre essa convicção de que somos propriedade exclusiva de Deus. Somos protegidos para trazermos conosco a certeza de que somos uma igreja santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O salmista, ele avança colocando sobre Deus não só as dificuldades da jornada rumo a Sião, mas as jornadas da própria dificuldade que a vida traz durante toda a sua trajetória. Sim, é Deus quem o guardava de todo mal. Não significou que ele teria uma vida facilitada, sem problemas, sem contratempos. Às vezes as pessoas pensam que andar com Cristo é não ter problemas, é não ter lutas, mas se esquece que as lutas fazem parte da nossa vida. O que nós não vamos ter e vamos vencer pela graça de Deus, nós não teremos uma derrota final que nos impeça de entrar no reino dos céus. Nós não deixaremos de ver a face do nosso Senhor, mas nós teremos lutas e dificuldades, mas nós as venceremos por causa do Senhor.
no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E quando o Senhor Jesus fala dessas aflições, Ele não fala das aflições comuns a todos os seres humanos, Ele fala das aflições causadas por serem seguidores do Senhor Jesus, por serem seus seguidores. Porque aflições comuns, normais, todos os seres humanos têm. E ali Ele está conversando com seus discípulos e falando-os da sua morte e da sua ressurreição. Por um tempo vocês me têm convosco, mas daqui a pouco vocês não vão me ter, depois vão me ter de novo. Ele fala daquele momento presente, da sua morte, da sua ressurreição, e fala que nós teríamos aflições. São aflições das quais ele fala, decorrentes da nossa fé em Cristo Jesus, e bem particularmente daquilo que ele fala no capítulo 14, 15, 16 de João, do amor e da obediência. Aquele que me ama, esse me obedece, esse ouve as minhas palavras. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a certeza que o salmista fala-nos é que o Senhor guarda de todo mal e guardará a tua alma ou toda a sua existência. Durante todo o tempo da sua vida, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Nessa totalidade da existência dele, há essa certeza, desde agora, desde a saída, desde o início dessa peregrinação, para todo sempre, continuamente, até a entrada definitiva no descanso do Senhor, até a entrada definitiva no reino dos céus, até nós fecharmos os nossos olhos e contemplarmos a face plenamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, como aplicação para as nossas vidas e daqueles que nos ouvem, que nos veem, que essa confissão extraordinária, diferenciada desse salmista, possa fazer diferença em nossas vidas e nos fazer pensar. Muitas vezes tememos os montes e alguns são levados a se esquecer do Deus que servem. Outras vezes agem com certo misticismo, pensando que resolverão suas coisas, tão somente se fizerem algumas práticas religiosas, como estar num templo, se virem à igreja. Nada disso vos adiantará se as nossas vidas não estiverem tão somente entregues ao Senhor Jesus Cristo. O misticismo não leva ninguém a viver uma vida que agrada a Deus, ainda que seja pensando naquelas coisas positivas, como o templo. Eu vou no templo, o templo me livrará. Israel do passado viveu alguns momentos assim. O templo nos livrará dos nossos inimigos. E Deus mostrou-lhes que o templo não os livraria, mas somente Ele os livraria. Então que nós não nos esqueçamos que é um Criador do céu e da terra que nos livra, que é o socorro para as nossas vidas em meio a tantas tribulações durante as nossas jornadas. E que as nossas vidas sejam confortadas em meio às crises dos dias atuais, mas dos dias futuros. Todos terão aflições, todos teremos perdas, todos teremos sérios problemas de desemprego, de desfazimento, de tristeza profunda, de perda de amizades, coisas que nos marcarão, coisas que nos sacudirão, coisas que nos machucarão, talvez para todos sempre. E se você observou a palavra guardar, o seu sentido, apareceu por 5 vezes nesse texto. Isso demonstra que a proteção é uma questão vital para aqueles que peregrinam sobre a face da terra, tanto no passado como no presente. Se Deus não nos guardar, o que será da nossa vida? Se Deus não nos proteger, aonde nós vamos parar? Se Deus não nos privar de sofrimentos, se Deus não nos privar do desemprego, se Deus não nos privar de perseguições, ainda que eu seja um adepto de pensar que quanto mais perseguições é melhor para nós. Se a igreja estivesse sendo mais perseguida, ela estaria sendo mais sensata e mais fiel a esse Jesus que ela diz servir. Porque a perseguição é uma forma natural de pureza, purificação. Está muito solto
falar que serve a Deus, mas não viver isso de uma forma tão viva. Nós não devíamos temer as perseguições, nós não deveríamos ser contra, pelo menos não é também desejar, mas entender que é um processo de purificação que é usado por Deus. Pois aqueles que realmente amam Jesus não terão medo de passar pelas perseguições. Se nós fôssemos melhores crentes, nós seríamos mais perseguidos, não seríamos, não? As pessoas teriam mais dificuldades em conviver conosco. Algumas até usam algumas expressões, né? Você não é um crente muito chato, não. Você até que é um pastor legal, você faz quase tudo que eu faço, né, Wallace? Você é um cara bacana, você não fica me cobrando nada. Qual a vantagem disso? De fazer quase tudo que ele faz no sentido pior da palavra, na opinião dele. Então, esse guardar numa relação vital de um peregrino, num território inóspito à fé em Cristo, num terreno escorregadio, em que a fé é provada, questionada, em que a fé pode ser demonstrada sem medo, sem pestanejar, com muita convicção, com muita certeza e com muito amor e ardor. Ser crente. Eu estou tendo muita dificuldade com as lives, porque muitos estão e vão se aproveitar da situação para não voltar às igrejas. Muitos estão se aproveitando dessa ferramenta importantíssima para não voltar às igrejas. Tomara que não seja o caso daqueles que nos veem hoje. Que Deus os abençoe se não podem vir nesse momento. Quantas igrejas ainda estão vazias, não é por medo do coronavírus, não. Pessoas que têm aberto mão da comunhão, do estar junto, por causa dessa comodidade, abrindo mão de estarmos aqui cantando, louvando, adorando a Deus. Nós também temos transmitido os nossos cultos, mas sentimos falta de alguns outros que não demonstram vontade de estar mais juntos. É um risco, é um perigo imenso que nós corremos como igreja. Sem dizer que alguns vão preferir ouvir pastores renomados mais do que nós mesmos. Para mim isso não tem importância alguma. Não quero ser reconhecido por ninguém como o mais importante. Mas é o desfavor que alguns têm feito a si mesmo, perdido a comunhão, perdido a possibilidade de estar junto, de lutarmos a mesma luta, a mesma guerra, de estarmos caminhando com as mesmas dificuldades, de estarmos adorando a Deus de uma forma tão íntima como hoje. Deus nos ajude, meus queridos. Caminhemos para o céu não pensando no céu. Não pense no céu apenas. Pense naqueles que estão no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você caminhar para o céu pensando só no céu, você fará como Israel no Antigo Testamento, pensando só no templo. O templo vai nos ajudar e se esquecendo de Deus. Pense naqueles que lá estão. Pense no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos orar? Ó Deus, que os nossos lábios possam manifestar a nossa convicção de que o Senhor é o nosso socorro. Socorro presente, Senhor Deus, em todo momento. Senhor, tem hora que os nossos corações parecem que vão explodir de tristeza, de ansiedade, de angústia, de medo. Medo por todas as coisas que têm acontecido, não só pela pandemia, mas pela violência, pelo desemprego, pela questão socioeconômica, pela forma, Deus meu, como muitos têm tratado a igreja. O coração de pastores sofre, o coração da liderança sofre, o coração dos irmãos presentes também sofrem, eles sentem falta. Ó Deus, nos ajude, por favor, consola-nos, mas traga-nos, ó Pai, a esse compromisso.
Quebranta o meu coração, quebranta o coração do teu povo, para que cada dia, Senhor Deus, tenhamos essa convicção de estarmos junto de Ti. Por favor, congrega-nos, ó Pai, como povo do Senhor. Em nome do Teu Filho amado, oro agradecido por essa igreja querida e amada, pelo reverendo Jefferson, conselho, os diáconos, a cada um desses irmãos. Traga-os, ó Deus, sempre a Tua presença, que sejam enriquecidos, ó Deus, a crescerem na graça e no conhecimento. Que essa igreja continue a crescer, lhe dê condições, ó Deus, de fazer a Tua obra da melhor forma como tem sido. E que nada lhes falte, que nada falte à vida desses membros, ó Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade de todos. Muito obrigado, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, te oramos agradecidos. Amém.